Pai Senhor, para a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Alegria, né, queridos, estarmos aqui na casa do Senhor. Privilégio sempre compartilhar a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. A garganta começa a ficar seca já em casa. A barriga vem gelada desde casa. Só a graça. Tinha que tomar água quente, né, para a barriga esquentar, né? Glória a Deus, bendito seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro do Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Texto muito conhecido de todos nós, mas nós estamos no primeiro mês do ano, primeiro culto de missões, e o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra para que nós possamos nos esmerarmos nela para poder vivermos este ano, que temos um tema muito forte, né, queridos? Baseados em Atos 1:8, que é o textuário de missões, muitos projetos missionários. Então o Senhor tem conselhos para nós neste texto. Está aí na tela, todos podem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida, todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Pai Celestial, abençoa, Senhor, a exposição da tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, nesta hora, mas também capacita a tua igreja para que possa receber, Senhor, tudo quanto o Senhor tem para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Podeis assentar? Antes, queridos, de entrar no texto, gostaria de dizer para os irmãos que, se Deus permitir, no período do carnaval nós estaremos indo à aldeia Pequi Pataxó mais uma vez, a sexta vez que nós vamos lá. Dessa vez eu tenho pedido ao Senhor para que nos dê condições de fazermos a parte elétrica e hidráulica da casa da irmã Judite, para que eles possam entrar na casa, né? Nós também vamos levar um motor para que eles possam ralar mandioca para poder fazer farinha. A última vez que eu estive lá, o pastor tinha lá o projeto, mostrou para nós o local onde ele ia fazer a farinheira. Já tinha uma peça de aço grande assim. E aí o pastor Paulo, ele teve com o filho dele lá naquela região, deu um pulinho lá na aldeia e mostrou para nós lá que a farinheira já está pronta, está tudo prontinho lá, só falta o ralador funcionar. Por quê? Eles compraram um ralador, né? Mas o ralador precisa de um motor elétrico. E eles compraram de segunda mão. A polia do ralador não era compatível e eles soldaram. Alguém soldou a polia ficou tremendo. Quem conhece de motor aqui sabe que uma trepidação muito forte no motor queima o motor. Aí o motor queimou, ele não tem condições de comprar outro motor. Já comprou aquele de segunda mão. Então nós vamos levar o motor, se Deus quiser, um motor novinho. Nós nem falamos com eles ainda, vai ser surpresa. Eu gosto de chegar lá de surpresa, sabe? E uma vez que eu cheguei lá com uma máquina de lavar e uma televisão para a irmã Judite. Nossa, a irmã Judite chorava. E o rádio, com um montão de CD e DVD, né? E ela, tudo que a gente leva para ela, ela chora, né? Agradece a Deus chorando. Pessoas humildes, irmão, vale a pena, sabe? Chegar lá com uma surpresa para eles. Então os irmãos estejam orando, porque nós pretendemos sair daqui no máximo no dia 12 ou dia 13, para não pegar o tumulto na rua, né? Pegar carnaval na rua. E
pretendemos voltar também uns 3 ou 4 dias depois do carnaval, vamos passar de 10 a 12 dias lá, Deus permitindo, para que a gente possa viajar fora dos tumultos de rua, né? O período de carnaval é tremendo, viagem, então os irmãos orem para que Deus possa nos guardar e nós possamos realizar a obra do Senhor ali, porque além da aldeia Pequi, nós temos mais 3 aldeias para visitar lá, que é a aldeia Burita, a aldeia Caí e a aldeia Mirapé. E também eu fiquei sabendo que tem uma outra região que descobriram lá, quando o pastor Paulo esteve lá, visitou, que não tem nenhuma igreja, né? Mas a dificuldade desses lugares de interior são obreiros. E lá tem um diácono lá na aldeia Pequi, que ele é uma bênção, e a esposa dele, pensa num casal que está no óleo, novos convertidos, e a última vez que eu estive lá, ela foi batizada com o Espírito Santo no culto, então assim, sabe, muito avivados. E nós estamos pensando em arrumar uma forma de financiar esse diácono e fazer uma igreja nessa região que não tem uma região enorme, sem igreja nenhuma, para que ele fique lá, né, nessa igreja. Então temos muitos projetos, irmãos, mas a Bíblia diz que o coração do homem projeta muitas coisas, mas a resposta é da boca de Deus, né? Então a gente não sabe se Deus vai concordar. Se Deus concordar, a coisa vai acontecer. Se não concordar, glória a Ele, porque a obra é dele, né? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é nele, tudo é por ele, e nós somos tão somente teus servos e totalmente dependentes dele. Amém, queridos? Então, queridos, o livro do Eclesiastes, ele é repleto de muitos conselhos de sabedoria para nós. E ao iniciar de um ano, nada melhor do que nós ouvirmos conselhos da palavra de Deus. E ainda mais vindo do homem mais sábio que já pisou nesta terra, que foi Salomão. Então ele dá alguns conselhos aqui para nós. E eu, quando estava lendo aqui, dando uma estudada sobre isso, eu me lembrei que a vida inteira eu ouvi dizer que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Então tem alguns ditados no mundo que eles contrariam a palavra de Deus, porque existem vários textos que nos chamam a atenção para que nós prestemos muita atenção nos conselhos da palavra de Deus. Um deles é Isaías 28 e 29. Isaías capítulo 28, versículo 29. Diz assim, até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande obra. Então, o livro de Provérbios também diz que na multidão de conselhos acha-se a sabedoria. E Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, quando ele estava falando do Salvador, ele disse que ele era maravilhoso, mas não apenas isso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Mas o que me chama a atenção é o que nós estamos falando neste momento sobre Isaías dizer que ele é conselheiro. Então, se alguém é conselheiro, você tem que prestar atenção nos seus conselhos, não é verdade? Então, meus irmãos, tenham cuidado com esses ditados que tem no mundo, esses jargões, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos acha-se a sabedoria. Então, que história é essa de dizer que esse conselho fosse bom? Nós precisamos sim de prestarmos atenção nos conselhos que a palavra de Deus tem para nós. Bendito seja Deus. Portanto, o primeiro conselho que Salomão nos deu aqui nesse texto é que nós devemos ter as nossas vestes brancas. Vestes brancas simboliza santidade. No mundo onde nós vivemos cercado de sensualidade, tanta coisa terrível que contraria a vontade de Deus, que contraria a santidade, imagina nós mantermos as nossas vestes brancas. Mas quando nós falamos em vestes brancas, fala de santidade, e santidade é um termo muito global, muito abrangente. Não está falando apenas de vestes, está falando de caráter, está falando de procedimento, está falando da palavra que tem, da pessoa que tem o sim, sim, não, não naquilo que fala, que assume seus compromissos e
e cumpre com seus compromissos, horário. Então, santidade, vestes brancas, fala para nós de santidade, fala de muitas coisas, além de vestes propriamente ditas, mas também de vestes. Porque eu costumo dizer que o nosso testemunho, ele, como eu acabei de dizer, engloba muita coisa. Procedimento com a nossa família, procedimento com a nossa vizinhança, mas também o procedimento no caráter, em como você se proceder, como você se vestir, como tratar o seu próximo, como tratar um funcionário, como tratar um patrão. Isto tudo engloba santidade, engloba procedimento, não é verdade? A pessoa, muitas das vezes, ela não precisa viver dizendo que é cristão, cantando, quem sabe, louvores para mostrar que é um cristão. O seu procedimento vai dizer que você é um cristão. A pessoa, de um momento ou outro, vai pensar assim: poxa, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem um procedimento diferente, ele chega diferente, ele sai diferente, ele fala diferente. Sem falar da unção do Espírito Santo, que quando nós estamos cheios da unção do Espírito Santo, as pessoas testificam em nós que nós somos filhos de Deus, que nós somos cristãos, que nós somos diferentes, que nós temos vestes brancas, que nós andamos em santidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim, ó: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Glória. E confessarei o seu nome diante de Deus e diante de seus anjos. Então, queridos, para nós andarmos de branco com o Senhor na eternidade, temos que andar de branco aqui nesta terra. Aleluia. Não sei se os irmãos estão entendendo. Não é exatamente a cor branca que eu estou me referindo, mas as vestes brancas aqui falam, mais uma vez vou repetir, de santidade, de pureza. Pureza no vestir, pureza no andar, pureza no tratar, pureza em tudo. Glória. Santidade. Se nós queremos andar de branco com o Senhor na eternidade, precisamos andarmos de branco aqui nesta terra. Se nós queremos estarmos com o Santo dos Santos, precisamos sermos santos aqui nesta terra. Aleluia. Né? Porque tem pessoas, todos nós queremos andar com Jesus no céu, não é verdade? Mas para isso precisamos andar com Ele aqui na terra. Aleluia. Precisamos testemunhar dele aqui na terra. Porque se não testemunharmos dele aqui, foi Jesus mesmo que disse: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Então nós não podemos envergonhar a obra de Deus, nem nos envergonharmos dele aqui na terra, se queremos andar com ele no céu. Ainda no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, depois o 13 e o 14, diz assim, o versículo 9: depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu o sabes? E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Este versículo 14 tem uma coisa muito extraordinária para nós entendermos, queridos. Primeiro, nós precisamos entender que aqui o texto está dizendo de pessoas que vieram de grande tribulação, não é da grande tribulação. Parece algo irrisório, algo simplório, mas tem um significado tremendo. Uma coisa é alguém que vem da grande tribulação, outra coisa são pessoas que vêm de grande tribulação. Nós estamos vivendo tribulações,
mas nós não estamos vivendo a grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja vai chegar no céu, ela vai chegar de grande tribulação, ou seja, passar por adversidades, momentos difíceis, não da grande tribulação. No entanto, quando a igreja chegar no céu, aqui vai estar acontecendo a grande tribulação. Então, esse texto aqui traz algumas controvérsias se nós não prestarmos atenção nos detalhes. A Bíblia é feita de detalhes, irmãos. Nós precisamos prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Porque senão nós vamos nos confundir. Uma outra coisa muito interessante que esse texto traz, que nós precisamos entender, é a resposta que esse texto dá quando fala assim, ó: estes são aqueles que vieram ter grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui tem algo interessante para nós entendermos. Que cor é o sangue? Vermelho. Então, se a pessoa pega vestes brancas e lava no sangue, qual era a cor que deveriam estar essas vestes? Vermelha. Só que ele está dizendo aqui que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e elas estão brancas. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro não suja, ele limpa. O sangue do Cordeiro não mancha, ele lava. O sangue do Cordeiro não suja, ele purifica. E nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Quem é purificado no sangue do Cordeiro? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, como eu já disse, vestes brancas tem a ver com santidade. Capítulo 12 e o versículo 14 do livro da carta aos Hebreus. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, devemos seguirmos a santidade para estarmos com Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia! Preste atenção, irmãos, que o texto não está dizendo aqui seja santo em algumas coisas, seja santo em alguns procedimentos, em toda a vossa maneira de viver. É fácil? Não é fácil, mas com Deus é fácil. Eu estava estudando ontem à tarde a escola da revista, a lição da EBD, e eu comecei a pensar o seguinte, que o Espírito Santo, ele facilita para nós o entendimento, né? O Espírito Santo, ele nos fortalece, o Espírito Santo, ele nos esclarece. Então, quando nós lemos um texto desse, nós precisamos admitir que não é fácil ser santo em toda a nossa maneira de viver. No mundo tribulado que vivemos, né, com tantas adversidades, com tantas dificuldades, irmãos, tem hora que parece que nós vamos explodir. Eu vim de Jaguaré na sexta-feira passada para resolver um problema lá em minha casa, porque a bomba do poço deu problema, queimou, e aí vim, o que eu pensei? Bom, o pessoal tem me aconselhado já há alguns anos para mudar aquela bomba, botar uma tal da bomba caneta, que é mais fácil. Falei, bom, eu vou tirar aquela bomba, eu vejo meu filho, tiro uma, coloco a outra e dá tudo certo. Compramos a bomba, os fios, tudo que tinha que comprar, colocamos a bomba lá no poço, ligamos, cadê que a bomba funciona? A bomba puxava a água só uns 3 minutos e pronto. Falei, meu Deus, e agora? Aí nós queríamos economizar, não chamar um profissional, tivemos que chamar um profissional. Aí o profissional me dá o diagnóstico: essa bomba que vocês compraram não dá nesse poço, tem que voltar com a bomba antiga. Para resumir a história, irmão, estamos aqui desde sexta-feira passada. E aí, quando eu saí de casa, eu falei, Senhor, manda uma frente fria, porque olha, aquela casa é tão quente, como é que eu vou fazer dentro daquela casa sem ar-condicionado? O ventilador não dá vazão, como é que eu faço, Senhor? Aí o Senhor mandou a frente fria. Depois do terceiro dia de frente fria, já tinham pessoas reclamando da frente fria.
Aí eu falei, eu não vou orar ao Senhor para fazer sol, para o rapaz vir arrumar o poço, senão o Senhor vai falar assim, Antônio, cara, o que você quer afinal? Você quer frente frio ou você quer sol? Você quer arrumar o poço ou você quer frio? Sabe, irmão? Então, mas, olha, eu confesso que eu estou brincando aqui, mas já na quarta, na quinta-feira, eu já não aguentava mais, porque eu não conseguia resolver, ligava, o rapaz do profissional lá não atendia. Irmãos, então você, aí um liga, tem um problema para resolver, tem outra coisa para resolver. Manter a santidade em toda a nossa maneira de viver nessas situações não é fácil. Eu costumo dizer que quando está dando tudo certo, você não precisa nem de paciência, está dando tudo certo. Agora, no momento de você exercitar a paciência, na hora que está dando tudo errado, você calcula uma coisa e não dá nada daquilo, você pensa uma coisa e não dá nada daquilo, nada dá certo, tudo que você pensa, tudo que você calcula, nada dá certo. Essa é a hora de exercitarmos a paciência. Aí, quando foi, acho que foi na sexta-feira, a gasolina do carro estava acabando, entrou na reserva, fui abastecer. Quando eu vou saindo do posto, eu preocupado, chovendo muito, preocupado em olhar para a direita e para a esquerda para poder sair do posto, tinha um outro rapaz do outro lado pensando da mesma forma, olhando só para a direita e para a esquerda para poder sair. Nós dois de frente. O que deu, irmão? Pum! Ah, Jesus, tem misericórdia da minha vida, estraguei o carro do meu filho, pelo amor de Deus. Dei a ré, voltei para o posto, aí o rapaz saiu de lá, ele se preocupou primeiro com o meu carro, foi lá, não aconteceu nada, ainda bem, vamos lá agora ver meu carro. Também foi só um arranhadinho, está tudo certo, isso acontece, ele esquenta a cabeça, não apertou a mão e foi embora. Só um arranhadinho, graças a Deus. Aí naquela hora eu falei, meu Deus, eu tenho que manter a paciência. E agora? Como ter paciência num momento desse, com a cabeça fervendo, tanta coisa para resolver, mas o Espírito Santo de Deus nos dá tranquilidade. E eu tenho orado esses dias, essa semana inteira, Senhor, me ensina a exercitar a paciência, porque a paciência você só exercita no momento da tribulação, no momento que nada dá certo. E aí, irmãos, exercitando a paciência, os procedimentos, é que você vai conseguir ser santo em toda a sua maneira de viver. Depois do caso passado, a gente vai rir, a gente vai achar graça nessa semana, mas agora a vontade é de sair correndo e nem olhar para trás. Essa é a realidade. Somos seres humanos, mas o Senhor nos dá graça. O Espírito Santo nos ajuda e nós conseguimos vencer, e depois nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. Essa tarde nós fomos visitar uma senhora que eu amo muito, mas muito. Eu conheço a senhora há muitos anos. Só para que os irmãos tenham uma ideia, eu nunca vi aquela senhora reclamar da vida. Uma pessoa feliz, feliz da vida, tem uma história linda ela. E aí, quando o esposo dela faleceu, eu passei um dia com ele lá no INCA, uma semana antes dele falecer, e eu a levei para o funeral, do seu esposo. Ela me marcou muito, sabe por quê? Porque ela estava com o coração dilacerado, mas a última pessoa a falar no funeral foi ela. E sabe o que ela fez? Ela cantou. Eu disse para ela hoje, eu nunca mais me esqueço de você, porque você cantou. Sabe qual a música que ela cantou no funeral do esposo? Ela disse: Espírito Santo, chora por mim. Espírito Santo, ora por mim. Nunca mais eu me esqueci disso. Como é que uma pessoa, no momento daquele, consegue cantar? Lógico que é uma canção triste, pedindo força ao Espírito Santo, porque nem força para chorar mais ela tinha. E eu lembrei ela disso hoje. Mas chegamos lá, ela está há 15 anos, uns 10 anos mais ou menos, cega das duas vistas. E hoje está acometida de câncer. Deitada na cama, feliz da vida. Eu disse para ela, assim, para ela mesma, falei, Licinha, eu vim aqui te consolar, eu estou saindo aqui consolado, fortalecida em Deus. Tem que ter muito Deus, irmãos, para uma pessoa numa situação daquelas. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, ou mais um pouco, eu encontrei com a nora dela. Ela falou assim: Antônio, a minha sogra falou ontem para mim que já está começando a esquecer a fisionomia da sua neta, primeira neta, porque ela já estava um tempo sem enxergar direito, e hoje ela não enxerga nada.
Você chega lá, você não encontra uma pessoa dessa lamentando. De vez em quando você vê a fisionomia dela fechar de dor, sente dores, mas não reclama. Ela, olha, estou muito feliz que vocês vieram me visitar. Deus abençoe vocês. Tuninho, ela me chama de Tuninho. Tuninho, eu me lembro da sua fisionomia. Eu me lembro da fisionomia da sua esposa. Vocês são pessoas muito boas. Obrigado por vir me visitar. Eu confesso que eu resisti um pouco para visitá-la, porque eu achei que eu não fosse resistir, que eu fosse ficar chorando na frente dela. Mas ela te conforta tanto, ela te consola tanto, que você sai de lá feliz, sai de lá consolado. Irmãos, isto é também uma maneira de ser santo em toda a vossa maneira de viver. Porque ser santo com saúde, pregando, cantando, trabalhando, indo e voltando é uma coisa. Mas você ser santo, você ser grato a Deus em situações adversas, para a medicina não tem jeito, só um milagre, não é fácil. Mas Deus nos leva nessas situações, que é para dizer para nós, olha, eu sou contigo. Você ainda não está numa situação dessa. Por que às vezes você se preocupa? Nós que temos filhos longe, irmão, nós nos preocupamos, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem nos fortalecido, e nesta tarde, quem me fortaleceu, quem me deu ânimo, não foi uma pessoa sadia, não foi uma pessoa que está bem, uma pessoa que está abastada, mas uma pessoa que está em dificuldade. Mas eu consegui ver forças naquela mulher. Ore por ela, irmã Nice. Vamos fazer uma campanha de jejum e oração, para que Deus entre com providência na vida dela, mas o Senhor tem nos fortalecido através daquela vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Primeiro conselho que Salomão nos deu aqui, queridos, foi que nós precisamos ter as nossas vestes brancas, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Óleo sobre a cabeça representa a autoridade, mas só teremos condições de exercer a autoridade com equidade se tivermos a unção do Espírito Santo, o óleo sobre a nossa vida. Por isso, Salomão nos aconselhou aqui, depois de santidade, termos a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Este ano, projeto Deus deu ao nosso pastor, baseado em Atos 1:8, resgates, evangelismos, resgates de jovens, resgates de irmãos, que muitas vezes tem um tempo que não aparece na igreja. Enfim, queridos, cruzadas, congressos, tudo isto, para realizar tudo isso precisamos andar em santidade, mas também ter a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. A autoridade maior, representada nesse texto pelo Espírito Santo, através do óleo, é um dos símbolos. O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. Tem vários símbolos do Espírito Santo na palavra de Deus, mas um dos símbolos é o óleo. O óleo também representa a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 133, verso 1 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. É muito interessante nós analisarmos este texto. O salmista Davi estava falando desse jeito a respeito do óleo, porque ele cuidava de ovelhas, e o que ele fazia vez por outra, ele jogava óleo na cabeça da ovelha, para que o óleo derramasse sobre a cabeça da ovelha, passasse sobre os seus olhos, passasse sobre as suas orelhas, para amaciar, para facilitar a remoção dos carrapichos, que quantas vezes agarram no pelo das ovelhas. Isto une os pelos e na região das orelhas dificulta a audição da ovelha, e na região dos olhos dificulta a visão. Espiritualmente falando, o que o salmista estava querendo transmitir para nós é que a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas vai nos fazer enxergar melhor espiritualmente e ouvir melhor espiritualmente. Muitas das vezes nós não ouvimos bem ou não entendemos bem o que ouvimos a respeito das coisas de Deus, porque estamos com os nossos ouvidos meio que tapados, com carrapichos. Aí é necessário o óleo, a unção do Espírito Santo sobre nossa cabeça, para que desobstrua nossa audição
e desobstrua a nossa visão espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O óleo também, ele era usado para manter as lamparinas acesas. Os irmãos se lembram bem da parábola das 10 virgens, que 5 loucas, 5 prudentes, 5 tinham azeite, as prudentes, as loucas não tinham azeite. Então o azeite, ele nos permite ir mais longe, enxergar melhor, caminhar melhor, ter as nossas lamparinas acesas. Bendito seja Deus. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 14 ao 16. Diz assim o 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O servo de Deus, ele nunca se omite no que ele faz, porque tudo que o servo de Deus faz deve e pode e deve ser publicado, pode e deve ser público, para que o nome do Senhor seja glorificado através das obras do servo de Deus. O versículo 16 ele fala de maneira muito clara: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nossas obras, nós devemos sempre pensar no que vamos fazer, no que vamos falar, no nosso proceder, para que as nossas obras não escandalizem o Evangelho. Infelizmente estamos vivendo dias em que cada dia parece que aparece um escândalo maior, e a gente fica triste com isso, porque a cada escândalo que acontece eu fico pensando, meu Deus, quem sabe milhares de pessoas que de repente estavam começando a visitar uma igreja, que de repente estava sendo evangelizado, que de repente estava querendo já se decidir ao lado do Senhor, assiste um escândalo desse. Antigamente a gente tinha dificuldade de saber dessas coisas, às vezes quando ia saber, determinadas coisas já tinham acontecido há muito tempo, situações já tinham até resolvidas, mas hoje a gente fica sabendo das notícias em tempo real. A coisa está acontecendo lá no Japão, daqui a 5 minutos aqui. Nós estamos sabendo aqui, através das redes sociais. As redes sociais têm muita coisa boa, mas isso é um lado que eu penso que é um lado muito negativo das coisas. Porque ela transmite coisas boas, sim, mas em compensação, um escândalo rapidamente, irmãos, espalha pelo mundo inteiro. Espalha pelo mundo inteiro. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado com fotos, cuidado com postagens, cuidado com tudo. Porque o mundo inteiro está de olho na internet, o mundo inteiro está ligado na internet. Estava aqui hoje na EBD pensando, foi até falado sobre a internet, e por que a internet tem tanta coisa boa, e muitas das vezes a gente tem dificuldade de se ligar nessas coisas boas, mas tem tanta facilidade em ver tanta coisa ruim, ou até coisas que são banais, que não vai nos ensinar nada, que não vai contribuir com nada. Porque as coisas boas, pelo menos 90% ou mais, elas trazem um compromisso. Vou explicar aos irmãos como. Por exemplo, você tem um curso teológico, um curso de história dos hebreus, um curso de qualquer formato na internet. Esse curso você vai ter que assistir ele uma semana, talvez um mês, um determinado horário, vai ter que ter uma disciplina. Coisas boas são assim, elas carregam consigo compromisso, sabe? Disciplina. Mas as coisas ruins, você vai passando, é só deslizar o dedo, vai embora, rapidamente, é fácil, não tem compromisso nenhum. Você viu uma coisa ruim aqui, tem mais 10 ali para ver, atrelado àquela coisa, aquele título, você abre um quadro ali no YouTube, vem um monte de coisa atrelado àquilo, e o pior, às vezes você coloca lá o nome de um pastor, ou o nome de um título de uma pregação. Em vez de vir só aquilo, tem coisas perniciosas, terríveis,
que se a pessoa não vigiar, a pessoa abre. Às vezes, não vem nem fotografia, vem lá um título de uma receita qualquer, receita de bolo, ou receita de um chá, quando você vai abrir, é coisa pornográfica, é coisa ruim. Irmãos, temos que vigiar a internet. Eu costumo dizer que a internet é bênção, a internet é uma tecnologia abençoadora, mas nós temos que vigiar, temos que ter muito cuidado para que ela não nos distraia. Nós estamos vivendo a geração da distração. O inimigo hoje não está mais preocupado se você é evangélico, se você ora, se você jejua, ele não está preocupado com isso. Ele só quer te distrair, porque tem muita gente boa, tem muitos servos de Deus, tem muita gente santificada, distraída com a internet, distraída com televisão, distraída com tanta coisa, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente consiga nos livrarmos disso, porque nós precisamos da tecnologia. A tecnologia é bênção, mas ela tem algumas armadilhas que nós precisamos vigiar. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos de 5 a 7, ainda falando do óleo, da luz, diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. O versículo 6 diz assim, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, a Bíblia diz que Deus é luz, e para andarmos com Ele, temos que estarmos na luz também, porque luz e trevas não se combinam. É como água e óleo, não se mistura. Se nós estivermos em trevas, nós estamos nos distanciando do Senhor. Como é que vamos estarmos em trevas? Primeiro, se não nos santificarmos. Segundo, se não buscarmos a unção do Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus é que nos faz andar na luz, é que nos faz andarmos próximos do Senhor, para que a luz dele reflita em nós. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 9, diz assim, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Para andarmos na luz, temos que estarmos com olhos sobre a nossa cabeça. Mas, falando sobre o versículo, diz assim, nós precisamos entender isso aqui também. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão. Durante muitos anos, eu fiquei pensando assim, bom, se eu aborrecer o meu irmão, eu não estarei na luz, eu estarei em trevas. Mas a gente vai crescendo, amadurecendo, estudando. Hoje eu tenho entendimento sobre esse versículo, que é o seguinte, irmãos, o aborrecer aqui, no original grego, tem a conotação do seguinte, é você não repreender o seu irmão, não é você agradá-lo. Porque a Bíblia diz que se nós vemos o nosso irmão caminhando para o abismo e nós não o advertimos, nós vamos contribuir para a sua queda. A Bíblia diz que Deus, ele repreende a quem ama e açoita a quem tem por filho. Nós devemos proceder da mesma forma. É lógico que nós vamos procurar falar com amor, nós vamos procurar ter gentileza para falar com o nosso irmão, lógico, mas se for preciso repreender o irmão, repreenda. Meu irmão, esse seu procedimento vai te levar à ruína. Esse caminho que você está indo não está bom. Vamos estudar a palavra de Deus. Pense, irmãos, busque o Senhor para que você possa endireitar o seu caminho não está bom. Se você não fizer isso, é que você aborrece o seu irmão. Já percebeu isso? Eu acho que eu já contei aqui de uma empresa que eu fui trabalhar. Vou relembrar só os irmãos. Cheguei lá, tinha um jovem que ele chegava na igreja, ele chegava no trabalho todo dia cantando hinos, tal, e etc. Mas o proceder dele era totalmente fora da realidade. E um dia eu chamei a atenção dele no vestiário, sabe? Chamei a atenção dele e eu confesso que eu fiquei um pouco receoso por aquilo que eu fiz,
porque eu achei que ele fosse ficar aborrecido comigo. Mas, no momento em que comecei a repreendê-lo, ele começou a chorar. Ele estava noivo, né? E falou: irmão, ora por mim, porque eu estou numa situação complicada, né? E com a minha noiva, etc. Eu preciso me consertar. Eu falei para ele: pois é, meu irmão, chega perto do seu pastor, se conserta. Se você está com dificuldade, casa-se logo, acaba com isso, mas não fique com esse procedimento aqui na igreja. Ou então, para de chegar aqui de manhã cantando hino, fui um pouco duro com ele, para de dizer que é evangélico, para que as pessoas parem de se chamar de crente caô. Mas eu não sei nem o que é isso, caô, crente mentiroso, crente 7-1, porque eu me sinto ofendido quando eu estou perto de você e as pessoas falam assim com você. Aí, irmãos, acabou, eu me arrumei, fui para casa. 2 meses depois ele me convidou para o casamento dele. Falou: irmão, me consertei com o meu pastor, vou me casar, a minha esposa, a minha noiva é uma bênção. E quando eu saí da empresa, alguns anos depois, ele estava firme na presença do Senhor, casado, né? Então, de repente, irmãos, eu fui, assim como se diz, eu senti necessidade de repreender aquele irmão. Quem sabe se eu não repreendesse, de vez em quando nós trabalhávamos juntos dentro da empresa, se eu ficasse quieto, né? Quem sabe ele ia continuar naquela promiscuidade dele, quem sabe ele ia achar que estava muito bem daquele jeito, escandalizando o nome do Senhor. Quando eu saí de lá, ninguém mais chamava ele de crente 7-1, de crente mentiroso, e ele ficou casado, não sei quanto tempo ainda ele ficou lá na empresa. Então, meus queridos, não estou dizendo aqui para nós sermos rude com ninguém, desde que não seja necessário. Se for necessário, seja rude sim. Jesus, ele não tinha meias palavras, sabe? Você lembra da pregação de João Batista? Raça de víboras. Quantos daqueles que ouviram João Batista falar raça de víboras, desceram as águas e foram morar na glória com o Senhor? Já estão lá. Quem sabe se João Batista não fosse tão rude naquela época, porque tudo é um momento. Às vezes é um momento de você ser rude, às vezes é um momento de você ser um pouco mais maleável, mas o importante é que nós saibamos repreender o nosso irmão. Porque se você não repreende teu irmão, você o aborrece. Quando fala em Provérbios também a respeito de filho, a Bíblia diz que se nós apartarmos a vara do filho, nós aborrecemos o filho. O provérbio diz que o filho sem repreensão é a vergonha do pai e o secar dos ossos da mãe. Então, queridos, nós temos que saber a maneira como fazer, mas temos que fazer. Repreender de alguma forma, porque quando você repreende seu irmão, você está amando o seu irmão. Quando você repreende seu irmão, você está querendo o bem dele. Ainda que deixamos claro isso para ele: meu irmão, não estou falando isso para te humilhar, nem para te denegrir, mas é para o seu bem. Porque a Bíblia diz que a repreensão ela é recebida com ira, mas depois a pessoa bota a cabeça no travesseiro e vai entender que aquela repreensão é necessária. Isso está escrito no livro de Provérbios. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o terceiro conselho, primeiro é que tenhamos as vestes brancas. O segundo é que não falte o óleo sobre a nossa cabeça. E o terceiro está no versículo 9, do texto que lemos, Eclesiastes 9, capítulo 9, no versículo 9 está escrito o seguinte: goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida, todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que fizeste debaixo do sol. Aqui fala de família. Olha só, primeiro nós vamos cuidar das vestes, santidade. Depois nós vamos buscar a unção de Deus. Depois nós vamos buscar o aperfeiçoamento da nossa casa, da nossa família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, dos da sua própria casa, é pior do que o ímpio que negou a fé. Então nós temos que ter esse cuidado também, o cuidado matrimonial. Versículo 10, para nós finalizarmos, diz assim, ó: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.
Então, queridos, servir ao Senhor com alegria. Quando vier alguma coisa à tua mão, sinta-se um privilegiado. Imagina você trabalhar na obra do Senhor. Enquanto alguns têm isso como peso, têm isso como sacrifício, têm isso como alguma coisa difícil, na realidade é um privilégio. Irmãos, sabiam que existem muitas pessoas, e eu já conversei com muitas pessoas assim, que falaram isso para mim, confessaram isso para mim: eu tenho vontade de ser crente, tenho um desejo tremendo, mas eu não consigo forças, eu não sei como fazer. E por mais conselho que você dá, a mente da pessoa parece fechada, e eu saio de uma conversa dessa, de um aconselhamento desse, agradecendo a Deus, louvando o Senhor, porque eu tenho um prazer enorme em servir ao Senhor. Me sinto um privilegiado. Eu não sou merecedor, irmão, de estar aqui. Isto aqui é graça do Senhor. Eu não tenho capacidade, eu não sou merecedor de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Eu não sei fazer isto, mas o que eu posso fazer, eu faço com todas as minhas forças. Aleluia. Estou contando os minutos, contando as horas que me separam da aldeia Pequi Pataxó. Não vejo a hora de chegar lá. Irmãos, lá é simples. A casa da irmã não tem concreto, é no barro, é barro batido. Mas parece que eu chego no céu. Parece que eu chego no céu. O sorriso daquelas pessoas ao nos ver, pessoas simples, mas que têm alegria em te ver chegar. Como é bom, irmão. Qualquer lugar que se chega para fazer a obra de Deus, parece que você tem um revestimento do Espírito Santo que te dá uma alegria tão grande, um sentimento de prazer tão grande, que não tem desconforto, não tem lugar que se dorme, não, sabe? Tudo é maravilhoso, até a hora de ir embora. Quando a gente ir embora, chega em casa, dá um cansaço tão grande, que aí a gente descansa uma semaninha, né? Dorme um pouquinho, repõe as energias, e daqui a pouco estamos prontos para outra. Eu quero que os irmãos orem por nós, coloquemos-nos de pé. Eu não sei se tem alguém nesta noite que ainda não serve ao Senhor entre nós. Eu não sei se tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor, quem sabe, mas o Espírito Santo de Deus falou conosco nesta noite que nós devemos renovar nossas alianças, né? Purificar nossas vestes, buscar a unção do Espírito Santo nas nossas vidas, que é o óleo. Aleluia. Ó Deus, e aperfeiçoar a nossa casa, a nossa família, para que desta forma, com vestes santas, vestes brancas, a unção de Deus sobre nós, a nossa casa em ordem, nós possamos fazer com toda a nossa força tudo aquilo que vier à nossa mão. Meu Deus e meu Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa nossas vidas, tenha misericórdia de nós, toca nos corações, Senhor, nesta noite, e que nós possamos renovar a nossa aliança contigo. Purifica nossas vestes, Senhor. Ó Deus, desça sobre nós a unção do teu Santo Espírito. Ajuda a nossa casa, ajuda a nossa família. Toma os nossos filhos em tuas mãos, os nossos netos, para que possamos, Senhor, sairmos para fazer a tua obra, Pai, despreocupados, Senhor. Para que possamos sairmos para fazer a tua obra, Senhor, e darmos tudo de nós, toda a nossa força, Senhor, todo o nosso vigor, toda a nossa energia. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos a tua palavra, e que o teu nome possa ser glorificado, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Seja conosco nesta noite. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.